Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 15, Esclarecimentos Oportunos, na parte 3, que nós dividimos o texto. Nesse momento, adentramos o recinto que nos albergava. A bela e expressiva edificação exteriorizava uma diáfana claridade que lhe saía do interior, expressando os reflexos do amor que ali era vivenciado, embora a crise de que estava sendo objeto. Como havia movimentação socorrista, porque o bem não cessa de agir sempre, recolhemos-nos ao local de repouso para o necessário refazimento e reflexões. Repousando no leito confortável, podíamos ver o céu referto de astros brilhando e propondo conquistas em relação ao infinito que a todos nos aguarda. Indagava-me como será possível que, ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. Estava informado de que as quase 15.000 guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuíam raízes religiosas, e ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado distante. Recordei-me do Mulá, da sua intransigência e extravagante comunicação e do seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé, e da luta que vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem, mas também da insensatez e loucura dos religiosos que, sob o comando do Papa e de sua corte, lutaram com selvageria contra os muçulmanos a ponto de tentar esmagá-los em qualquer comiseração durante as infelizes cruzadas. E que dizer dos cristãos denominados heréticos, desde as primeiras horas, prolongando-se contra os protestantes e novos crentes, mas também vice-versa. As lutas destruidoras entre os muçulmanos xiitas e sunitas, misturando as informações religiosas com os poderes políticos de governança terrestre por um ou por outro grupo, não desmentem os conteúdos doutrinários cuja base é a conquista da vida espiritual plena. Muito distante da paz ainda estamos, as criaturas humanas envolvidas pelos pesados crepes dos sentimentos da desforra e das ânsias de poder no mundo relativo, o quase total olvido da imortalidade. Fossem consideradas as vitórias terrestres experiências breves com ilusórias, e seria fácil constatar que a maioria de todas elas é de natureza interna e que dulcifica o ser e o torna irmão de todos os seres. Os instintos agressivos, porém, sobrepõem-se com vigor e impedem o discernimento da razão que produz o equilíbrio. Nada obstante, é nosso dever continuar anelando plenitude, laborando sem descanso com entusiasmo para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. Somos peças importantes nesse imenso campo de ações porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. É inegável a vitória de Jesus no mundo anestesiado pelos sonhos que se transformam em pesadelos de poder enganoso. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Emocionado até as lágrimas, tive a impressão de que o Zimbório também vertia pranto de compaixão em torno dos seres humanos, derramando a luz prateada das estrelas sobre as sombras teimosas que permaneciam ainda na madrugada. Adormeci, banhado de paz e de gratidão ao Senhor que nos honrava com o convite para trabalhar na sua vinha. Ao despertar sob a bênção do sol radioso, a natureza esplendia em cores e vida, em festa de inigualável magia. Ao reunirmos no momento estabelecido, fomos informados de que nossas atividades naquele dia seriam num educandário para crianças socialmente abandonadas, sob os cuidados da prefeitura local. Amanhã a gente continua nesse aqui. Bom, até aqui ele está falando a respeito das guerras religiosas, né, que não passa pela cabeça dele o porquê que isso insiste tanto na humanidade. Quantas guerras nós já tivemos em nome de Deus, por acreditar de forma diferente do nosso irmão, das pessoas que comungam outro tipo de religião, crença, fé.
E em virtude disso, nós arrumamos para a cabeça, né? Nós brigamos com pessoas até hoje. Se entrar numa conversa, tá dormindo. Acordou, balançando o rabinho lá para vocês, ó. Ele sabe quando fala dele. As brigas, elas começam, às vezes, dentro da própria família. Observem isso, né? Uma é evangélico, outra é católico, outra é espírita ou espiritualista, e aí vem um assunto do nada. Você quer tumultuar uma família, vem um assunto do nada, aí começa. Mas eu acredito nisso, você está errado. O seu Deus é de um jeito, o meu Deus é de outro. E assim, Deus é um só. Para começo de história, não existe 2, 3 deuses. Nós temos um só. Esse Deus é o nosso Criador. Se alguém criasse ele, ele não era Criador. Ou quem criasse Deus é que seria o Criador. Então, nós só temos um. É uma essência de inteligência, de pensamento, que concretiza, que cria, que é onipotente, onipresente, onisciente, que é justo, que é bom. Ele tem um monte de atributo. E fica tão difícil descrever Deus, porque ninguém aqui é tão perfeito ao ponto de falar assim, eu vi Deus. Então, não temos fotos de Deus. Por conta do Dia dos Pais, eu estava fuçando no Facebook esse final de semana, por causa do frio, eu acabei ficando muito tempo na internet. E eu vi as postagens das pessoas assim, o maior pai de todos, aí colocava a foto de Jesus, né? O pai mais benevolente que você pode ter, o pai mais perfeito que você pode ter, foto de Jesus. Aí eu falava, gente, peraí, não, eu não posso deixar passar, né? Deus, ninguém viu, nós não temos perfeição para isso, nós não sabemos nem se Jesus, que foi o homem, carne e osso, homem, mais perfeito espiritualmente falando, se ele viu Deus. Nós não sabemos nem se Jesus viu Deus. Ele tem uma perfeição moral, Jesus. Nós não temos essa perfeição moral. Mas Jesus e nós é a mesma coisa, é carne, é osso, né? Quando o físico dele morreu, ele foi lá enterrado, decompôs o corpo de Jesus, ele não voltou naquele mesmo corpo. Patrícia, mas e a ressurreição? É impossível você dar vida a um coração, um cérebro morto. Já foi comprovado pela ciência. O cérebro parou, acabou, morreu. Aquele corpo não volta. Uma parada cerebral acabou. É o cérebro que manda o corpo inteiro. É ele que joga a informação para o corpo todo. Para o corpo agir, para o corpo reagir. Se o cérebro parou, parou. Acabou. Antigamente se acreditava que um ataque cardíaco, que um infarto, matava uma pessoa. O coração parou. Aí enterrava pessoas. O que acontecia? O coração do nada voltava, porque o cérebro estava vivo. A pessoa dentro do caixão lá, relutando para sair do caixão. Muitas vezes, quando você ia abrir o caixão, o defunto não estava de barriga para cima, estava de barriga para baixo, estava de lado, estava todo torto. Porque a pessoa teve um ataque cardíaco, então ela voltou. O cérebro dela estava em funcionamento. Aí a ciência descobriu que um corpo morto precisa de um cérebro parado. Então, cérebro parou, acabou a vida no físico. Então, Jesus no físico, ele morreu. Acabou. 3 dias depois, o que ele fez foi materializar, deixar exposto, porque ele tinha perfeição moral para isso, o perispírito dele. Então, ele materializou o perispírito. Maria de Madalena, que era sua acompanhante ali, que era seu discípulo, uma das mais fiéis, que a Bíblia não fala muito dela nesse sentido, mas é. Maria de Madalena falou, opa, Jesus está lá. Ele falou que ia viver depois da morte, e é verdade, ele está vivendo. Eu vi Jesus. Nem a mãe de Jesus acreditou. Maria falou assim, não, você está doida, você está vendo demais. Ela falou, vamos lá que ele está lá. Quando ele chegou lá, ele falou para todo mundo, eu não falei que eu ia voltar, mas era um perispírito dele materializado, que os católicos e evangélicos chamam de ressuscitar. Mas ressuscitar, se você for no dicionário, significa pegar um corpo morto, físico morto, e botar ele em vida de novo. Aí a nossa ciência fala, não existe isso. Morreu o corpo, morreu, acabou. Então, a gente sabe que Jesus é homem. E dentro dele um espírito perfeito. Nós somos um espírito imperfeito. Nós estamos aprendendo, evoluindo dia a dia. Jesus já é evoluído. Tanto é que ele é evoluído puro, perfeito, que ele é o governador, é ele que manda no planeta Terra. Mike, parou. Ai, para com isso. Ele tá se lambendo, gente. Eu não gosto de cachorro lambendo.
Aí cria feridinha na mão dele. Desculpa. Então, Jesus, ele é um homem de carne e osso com um espírito perfeito. Tão perfeito que Deus deu para ele a missão de ser governador do planeta Terra. Assim como outros planetas, outros seres evoluídos também são governantes. Assim como lugares menos evoluídos também têm os seus governantes. Então aqui nós temos Jesus. Jesus é o nosso governante. É um homem de carne e osso que desencarnou, mas espírito puro, nosso maior exemplo de amor, maior exemplo de caridade, maior exemplo de bondade, de valores, de princípio, Jesus. Aí quando eu estava olhando lá, eu falei assim, agora devo falar ou não devo? Devo colocar minha opinião ou não devo? Eu falei, eu não vou colocar opinião na crença dos outros, porque vai gerar um conflito. Mas eu vou colocar no meu. Eu tô vendo uma coisa que eu não concordo, eu vou colocar no meu Face, quem quiser que leia. Aí coloquei lá, gente, só para lembrar, Deus é o nosso Pai. Deus, que a gente não viu, a gente não sabe como é que Ele é, mas foi Ele que nos criou. Então, nosso Pai é Deus. O nosso irmão, o mais perfeito que já passou pela terra, é Jesus. Ele é nosso irmão, ele não é o nosso pai. Nosso pai chama Deus. Outras religiões vão dar outros nomes, mas é Deus que é o nosso pai. Aí coloquei a minha opinião e as pessoas foram lendo aquela opinião ali e como, né, graças a Deus, os meus amigos são tudo educados, mesmo quem tinha colocado Deus é pai lá no Face dele, não entrou no meu Face para ficar debatendo, mas cada um colocou sua opinião. O bom de a gente colocar a nossa opinião e o outro não retrucar é que existe uma palavra chamada respeito. E dentro dessa palavra respeito existe uma outra que fala vou pensar a respeito, né? Então, não é que a gente tem que se calar diante daquilo que a gente não acredita, mas a gente tem que saber se colocar. Se eu entro no Face da pessoa que postou lá, o maior pai é Jesus, e falo para ela, não, Jesus não é pai, Jesus é irmão, eu ia gerar um conflito, um mal-estar. Então, de pouquinho em pouquinho, é que a galinha enche o papo, não é isso? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente gera um conflito. Então, não vamos fazer conflito. Cada qual tem a sua crença, cada qual... Ele veio parar aqui embaixo. Cada qual tem a sua crença, cada qual tem o seu desejo perante Deus, né? Tem as suas intenções perante Jesus, então, cada qual, cada qual. O que importa é que a pessoa tenha fé, não importa qual seja. A pessoa, agora mesmo conversando com uma amiga, ela falou assim, eu parei de ir em religião, não quero mais saber de religião. Eu falei para ela, não faz isso. Eu já fui espírita, já fui evangélica, nada me completa, nada é bom. Eu falei, para. Mas é o homem que está lá, não é a religião em si. Eu falei, então, todos os homens vão falhar. Olha só o que nós estamos estudando aqui. Se todo mundo que for no centro espírita percebe alguma desunião, alguma encrenca no centro espírita, fala, não vou voltar mais, se todo mundo que for numa igreja católica perceber qualquer tipo de bicuinha, né, entre as beatas, ou então que aquele padre foi um pedófilo e falar, não volto mais, é gente, é ser humano. Todos que estão envolvidos com política, religião, futebol, né, não falo que a gente não tem que discutir essas áreas aí, são imperfeitos. Todos, homens, mulheres, somos imperfeitos. Então, a gente não está seguindo homem e mulher. Nós estamos seguindo aquilo que nos faz bem, que o ideal daquela religião nos preenche. Que aquilo que está sendo falado lá, eu acredito, me faz bem, me preenche, me deixa feliz, me dá motivação, me dá alegria. Então, eu não posso parar por causa do homem. Todo mundo vai errar. Qualquer lugar que eu for, vai ter uma coisinha aqui, outra ali. Ontem eu passei, acho que umas 3 horas, quase 3 horas, conversando com o Gilberto, que ele participa do nosso canal no YouTube. É um amigo querido. Nós ficamos no telefone, eu acho que em torno de 2 horas, por aí, ou quase 3 horas, sei lá. Perdi a noção de tempo. E a gente falando de todos os centros que ele foi, que eu já fui, como que funciona um, como que é o outro. Nós encontramos no meio da nossa conversa um monte de seres imperfeitos que fazem parte da casa espírita, de todas as casas que nós já fomos. Um monte de ser imperfeito. E no meio da nossa conversa eu falei para ele, se fosse pelas pessoas, talvez a gente não teria religião nenhuma. Então nós não vamos pelas pessoas, nós vamos por Deus em primeiro lugar, para colocar em prática, para fortalecer a nossa fé, porque religião significa religar. Se a gente fica muito tempo fora de uma religião, por mais, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus, mas eu não vou em lugar nenhum, eu estou arriscada no dia a dia me fragilizar. A religião, eu vejo ela como se fosse um posto de gasolina. Entende o que significa isso? O carro, que é o corpo, ele precisa de gasolina.
Porque no carro, que é o corpo, ele está acostumado a ver trânsito, a ver atropelamento, ele está acostumado a bater, ele está acostumado com situações ruins no dia a dia. E aí, quando ele passa pelo posto, aí dão banho nele, tratam ele bem com óleo, botam gasolina nele nova, tira alguns ferrugem, dá uma olhada no pneu se precisa equilibrar. É equilibrar que fala? Ah, eu esqueci o nome que dá lá. Quando enche os pneus e deixa tudo, né, certinho. Eu acho que é isso mesmo, equilibrar. Ah, não sei. Eu não entendo de carro. Mas é mais ou menos isso. O pessoal vai lá, enche os pneus, né? Deixa tudo retinho. Eu vejo os meninos de posto, geralmente eles vêm perguntar se precisa de uma coisa, precisa de outra, porque geralmente no posto também tem lá não é mecânico, né? Esses caras que troca óleo, que faz algumas manutenções pequenininhas. Então, a gente vai numa religião, é o nosso corpo, é o nosso carro que está indo lá dentro daquela igreja, daquele centro, e ali a gente vai reabastecer, a gente vai ver algumas coisas assim que precisa, né? Dar um consertozinho aqui, uma arrumadinha ali, uma limpezinha. É para isso que serve a religião. Não é para você seguir ela cegamente. Não é para você, olha, se você der o dízimo, você vai para o céu. Aí é seguir cegamente, né? Então, a religião não é feita para isso. A religião, ela é feita para você se religar com o Criador, para você abastecer o seu combustível de fé. É para isso que serve a religião. E dentro dela, dentro do seu centro espírita, dentro da sua igreja, você vai encontrar pessoas que pensam como você, pessoas que pensam contra, pessoas que estão ali só para questionar. Eu estava conversando com um rapaz esse sábado, quando eu fui fazer uma palestra pela Fraternidade Irmã Maria, o Enio, e aí eu falei para ele assim, olha, só para eu poder, né, cada centro é de um jeito, então só para eu poder recapitular. Durante a palestra, as pessoas podem estar fazendo pergunta, tal, porque eu fico meio perdida. Eu, quando começo a falar, eu prefiro terminar de falar, concluir o pensamento, e aí depois vem as perguntas. Porque se eu ficar falando e parando, aí o tic-teco dá um troço nele aqui, dá um nó e eu não consigo terminar de concluir o pensamento. Ele falou, não, palestra não é assim. Palestra, geralmente, as pessoas falam tudo e depois, no final, é que vem pergunta ou colocações. Fique em paz. Eu falei, mas tem lugares, né, que o pessoal é meio sem noção. Eles entram no meio do palestrante, levanta a mão lá ou fala. Tem gente que está dentro da religião só para causar. Vai para perturbar. Eu já tive várias vezes em palestra que vem o pessoal, não só o pessoal de rua, mas geralmente o pessoal que é de rua, a casa está aberta para todos. Para aquele que tem roupa ou que não tem, para aquele que bebe e aquele que não bebe. Então, às vezes vem aqueles que são de rua, que vem bêbado, drogado, e eles infernizam a palestra inteira, eles falam o tempo todo. Aquilo ali é um instrumento de perturbação para testar o palestrante, para testar os trabalhadores da casa e inclusive quem está assistindo a palestra. E se a gente ceder, a gente não volta mais para assistir uma palestra. Então, todos os lugares vão ter conflitos. É isso que ele está mostrando aqui. Todos os lugares, em toda a nossa história, guerras, não só esses conflitos, como eu estou falando, que começa pelos conflitos, como guerras são propostas pela espiritualidade inferior, para que a religião não ocorra, para que não tenha religião. Para ele, se não tem religião, não tem como religar a Deus. Se não tem como religar a Deus, nós somos o quê? Presas fáceis para a escuridão, para as trevas. Então, quando bater aquele desânimo de não ir numa religião, pensa assim, se eu não for, eu vou ser escravo de treva. Porque é o que acontece. Patrícia, mas eu conheço tanto religioso que só faz besteira. Não para de pensar em quem faz besteira. Vá você colocar o combustível aditivado. E pronto. Não fique pensando no palestrante. Eu gosto ou não gosto do palestrante. Ele está sendo intuído a falar. Eu, quando vou conversar com vocês, eu faço uma oração, eu peço a Deus, olha, eu falo muita besteira, eu sou muito espontânea, então tenta controlar minha língua aqui, me ajuda a pensar em coisas, né, mais produtivas do que bobagens, exemplos toscos, que às vezes nem vão ajudar ninguém, então me ajuda aí. E a espiritualidade me deixa à vontade, então se me deixa à vontade, eu creio que da forma tosca que eu tenho, eu ainda estou colaborando e ajudando com alguém. Engraçado. Eu tive uma palestra a qual eu realmente eu tenho que assumir que acabou virando um melindre mesmo, né? Não me senti confortável com determinado tipo de comentário
E todo lugar que eu vou, as pessoas, pô, eu gostei, foi legal, né? Aquilo que você fala, me tocou, me ajudou. Pô, é essa a intenção. Foi para isso que eu comecei com essa história de palestra. Não foi para eu poder fazer curso, me tornar uma oradora, uma expositora de conteúdo, não. Nem como professora eu achei que eu fui grande coisa, mas tentei fazer meu melhor. E mais de 32 anos numa sala de aula. Aí, é engraçado que todo mundo que eu converso, oi, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Uma única pessoa falou, olha, eu achava melhor você não comentar nada da vida pessoal, não. Eu achava melhor você mudar esse seu jeito aí. Eu falei, caramba. E eu, tá bom. Eu não vou fazer mais a palestra aí, não. Eu acho melhor, né? Pelo menos não falo besteira. E desculpa qualquer coisa, né? E lá eu falei que não volto. Mas eu tô me corroendo por dentro porque aquela pessoa falou um negócio que é só ela. Os outros não. Os outros estão dizendo que tá legal, que tá bacana. Aí fica aquela coisa assim, poxa, eu queria voltar por conta das pessoas. Porque as pessoas gostaram. Aquela ali não gostou. Então foi uma só. E eu me deixei. A espiritualidade me testou e eu fui reprovada. Eu deveria ter falado, tá bom, eu vou mudar. E não mudo coisa nenhuma. Vou lá e faço do meu jeito, acabou. Porque eu tô agradando, eu tô ajudando. Eu não tô lá para ser estrela. Eu tava conversando com uma outra pessoa, eu já fiz para não sei quantas mil pessoas palestras. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Eu quero que seja 10 pessoas. Que eu olhe na cara de cada um, que eu olhe no rosto de cada um, que eu olhe no olho de cada um. Pelo olho eu sei se eu estou atingindo o coração daquela pessoa, se eu estou ajudando em alguma coisa, porque a minha ânsia não é ter nome de palestrante, oradora, sei lá. Fico até vermelha, porque a minha intenção é a mais simples possível. É a de tocar o coração da pessoa, como eu já fui tocada tantas vezes em palestra. De estar assistindo a palestra assim e falar, caramba, parece que o palestrante está falando tudo comigo. Tudo que ele está falando ali eu estou sentindo. Tudo que ele está falando ali eu preciso pensar, eu preciso mudar. E aí eu saía do centro, né? Tanto é que eu comecei com essa história de fazer vídeo, tudo, numa palestra do Ronel Álvares Barbosa. Ali foi o checkmate, eu já estava pensando, o que eu posso fazer? Parei de dar aula, o filho foi embora, o pai morreu, eu não tenho ninguém, eu tenho que ser útil, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parada. E aí eu estava lá assistindo a palestra do Ronel, no Caminho da Luz, e o Ronel falando sobre Francisco de Assis, que eu amo Francisco de Assis. Francisco de Assis serviu, trabalhou em prol do pobre, ele fez isso, ele fez aquilo, e papapá, e Francisco de Assis, e ficou me batendo aquilo na cabeça durante a palestra inteira. Eu olhava para ele e dava risada. Aí chegou um determinado momento, ele deu um exemplo lá, que estava inclusive no livro dele que ele escreveu sobre Francisco, e eu comecei a chorar. Falei, eita, que mico. Aí, falei, agora tocou demais em mim, agora eu preciso fazer alguma coisa. Quando terminou tudo, eu fui lá pegar o livro dele, pedi o autógrafo e tal. E eu falei para ele assim, ó, você me incomodou, viu? Você me incomodou muito. Eu vou ter que fazer alguma coisa graças a você. Aí o Ronel deu risada, porque a gente nunca tinha se visto. Eu nunca tinha visto o Ronel de perto e nem de longe. Nunca nem ouvi falar no nome dele. E pelo que eu fiquei sabendo depois, ele já era, né, um orador já respeitado dentro das casas espíritas. Mas para mim foi a primeira vez. E eu falei para ele, foi você me incomodou. Eu vou ter que fazer alguma coisa graças a você. E eu já estava pensando o que fazer, né? Aí foi aonde eu mandei mensagem para os meus amigos, as mensagens estavam ficando longas, que eu falo mais do que eu não dá mala, ó, já deu 23 minutos só que eu tô falando com vocês aqui hoje. Imagina até chegar ao final do vídeo. Aí os meus amigos falam, Patrícia, o seu vídeo tá vindo curto, ele não tá vindo inteiro. Eu falei, uai, mas o WhatsApp tava mandando inteiro. Mas eu acho que você tá falando mais do que o WhatsApp comporta. Abaixa um aplicativo para você fazer seus vídeos. Eu falei, não sei fazer isso não. Aí falaram para mim assim, então manda pro YouTube. Lá no YouTube pode ser vídeo de 1 hora, quanto tempo você quiser. Eles vão compactar, você manda o link para a pessoa e as pessoas vão ver o vídeo. Falei, pelo menos eu não fico preocupada com o tempo de vídeo, né? Aí peguei e fiz isso, mandei pro YouTube, falei, vou tomar pedrada que é uma beleza. Vai vir as reclamações, vai vir conflito, vai vir bomba. Nada, gente. Conforme eu coloquei lá, o pessoal foi com a minha cara. Tanto é que até hoje tem aquelas pessoas que todo dia assistem. Não dá para eu saber quem é, mas eu sei que que deve ser a mesma pessoa que está ali, porque
Geralmente, os vídeos dão em torno de 15 a 20 visualização por dia. Essa é a média. Aí tem dia que estoura, que eu não sei o que acontece, que não sei se é o YouTube que faz mais propaganda, eu não sei. Eu não sei como é que funciona. Tem dia que dá 40, 50 visualização. Os vídeos antigos têm 700 e poucas visualização. Eu não sei como é que funciona isso. Mas diariamente eu acompanho em torno de 15, 20, né? É a média. Às vezes dá até mais baixo do que isso. Tem vídeo meu aí que tá com 3 visualizações num dia só. Eu não sei como é que funciona isso. Mas, de qualquer forma, eu sei que tem aquelas pessoas que estão ali. Que, pela média, dá para entender que são sempre os mesmos, deve ser. Ou seja, tem aquelas pessoas que me escutam. E aquelas pessoas eu estou sendo importante para elas. Não é importante de estrela, vejam bem. Importante na palavra. Que as pessoas estão me seguindo para ouvir alguma coisa, para fortalecer o seu coração. Tanto quanto me fortalece também nas minhas leituras aqui. O primeiro a ouvir é meu ouvido, está pertinho da boca. Então, a gente não tem que ficar focado no meio, nas pessoas, o que elas vão pensar, as opiniões. Não, porque gera conflito. O conflito chega nesse ponto que o livro está falando, inclusive em guerra, por questões de opiniões, de modos, de cultura, de educação diferentes. Faltando aquela palavrinha base, respeito. Vamos ter respeito. Você pode pensar o que você quiser, você pode falar o que você quiser. Se eu concordo, é outra história. Mas se eu não concordo, eu quero colocar minha opinião, eu coloco ela em aberto. Eu não preciso direcionar para você. Chegar em você e falar assim, não, Deus é que é o Pai, não Jesus. Eu não preciso ir lá no Face da pessoa e fazer isso. Eu posso colocar no meu Face. A pessoa vai ler também. Como eu li o dela, ela vai ler. Pode ser que ela tenha expressado errado, ela vai se corrigir. Pode ser que ela não concorde e vai continuar colocando que Jesus é Pai. É a crença dela. Mas se for lá para a Bíblia, se for para os estudos do Evangelho, nós vamos ver que Jesus foi um humano. Tanto é que as pessoas fazem foto dele, né? Cada um faz de um jeito. Tem gente que faz foto de Jesus mais branquinho, estilo europeu, tem gente que faz Jesus um pouco mais africano. Então, assim, era homem. Mas como ele era exatamente também, ninguém sabe. Ninguém. A bem da verdade, ninguém sabe. Nós adotamos um modelo, o maior modelo que nós temos de Jesus é o modelo europeu, né? Branquinho dos olhos azul. A gente nem sabe se isso é verdade ou não. Para a área que ele nasceu, supostamente ele tenha nascido, não é bem assim a figura de Jesus. Poderia ter sido mais rústico, mais queimadinho. Porque lá é um lugar de calor. Mas, eu não sei. Aí é uma coisa que eu não posso colocar. Aí é uma coisa que eu não posso colocar lá no Face e falar, eu acredito que Jesus seja assim. Porque aí eu tinha que ser uma pessoa que trabalha com história, levantamento de osso, de ciência, né? Eu tinha que fazer um laudo aí, para eu poder ter certeza de como foi e deixou de ser. E quem fez laudo até hoje se contradiz pra caramba. Então quem sou eu na fila do pão? Mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus é homem. E espírito mais superior que nós já vimos por aqui. Agora, Deus ninguém viu, não tem foto de Deus. A única foto de Deus que nós temos é a natureza. Rio, montanha, tudo aquilo que não foi criado pelo homem, foi criado por uma figura muito inteligente, que é o nosso Pai, Deus. Bom, enfim, toda e qualquer discussão religiosa pode gerar conflito. Gerando conflito, existe o desequilíbrio. Existindo o desequilíbrio, a espiritualidade inferior cai matando em cima. A gente cai no colo das trevas, quando a gente se desequilibra, principalmente por debates que não levam a lugar nenhum. Evitem isso nas suas casas, no seu trabalho, na sua religião. Evita. Cada qual tem a sua opinião, cada qual que se responsabilize pela sua opinião. Mantenha você no pensamento firme em servir a Deus. Não importa em qual placa de igreja, de religião que seja, mas sirva a Deus, não sirva ao homem. Tem uma passagem bíblica que fala, né? Maldito o homem que acredita no homem. Então, cada qual, dentro do seu conhecimento, dentro da sua bagagem, dentro do da sua evolução de sentimentos, de amor espiritual, vai poder servir um pouco mais, servir um pouco menos, mas tudo dentro da palavrinha respeito, para a gente evitar um mal maior, que são esses conflitos grandes,
conflitos religiosos, como ele falou aqui, 80% das guerras que nós tivemos até hoje no planeta foram geradas pela religião. A religião não é feita para isso. Olha como ela é combatida pelas trevas. Olha como as trevas não aceitam a religião. Que dentro da religião tem pessoas que causam, que são comandadas pelas trevas. E causando, geram esses conflitos, essas guerras que destroem vidas, matam pessoas, matam pensamentos. A Idade Média foi horrível, foi a Idade das Trevas. Foi um período histórico que a gente tem que riscar da face da terra. Ninguém produziu nada na Idade Média. Tudo que você pensasse, que você falasse, você ia para a fogueira. Você não podia questionar nada. Deus me livre, já pensou? Então, a intolerância religiosa, ela pode causar danos tão graves que ela impede a evolução espiritual, chega a esse grau. Então, bora lá. Vamos acreditar naquilo que faz bem pra gente, mas vamos respeitar o que o outro acredita. E dentro dos lugares onde nós vamos, vai ter pessoas boas que vão nos acolher, vai ter pessoas que não vão nos acolher, vai ter pessoas que vão concordar com as nossas ideias, vai ter pessoas dentro da religião nossa que não vai concordar com as nossas ideias. Mas cada qual é responsável pelo que produz, pelo que pensa, pelo que sente, pelo que faz. Então, não se preocupe com os outros, se preocupe com você. Se a tua consciência está dizendo que está tudo certo, continue. Mas avalie a tua consciência. A centelha de Deus está dentro de nós. E é ela, em forma de consciência, que vai dizer. O nosso verdadeiro altar está aqui dentro. É a consciência. É ela que vai dizer se nós estamos produzindo bons frutos ou não. Quando eu vejo pessoas falando, Patrícia, está no caminho certo, continue, eu vou lá e examino minha consciência. Eu fiz o meu melhor? Eu consegui de verdade? Patrícia, tem alguma coisa para melhorar? Patrícia, vamos fazer diferente? É a minha consciência que vai me cobrando. Como eu estava nessa palestra do Ronel e ele me incomodou até não querer mais. Eu estou falando da forma positiva, né? Ele realmente me incomodou. Eu estava sentada ali meia hora na palestra dele, eu acho que 40 minutos, e ele foi falando, e eu, isso eu não faço. Uai, isso eu podia fazer. Uai, isso não tá tão difícil. Não, isso daqui para mim não dá. Sabe aquele incômodo de ficar na hora já processando? O que eu vou fazer? Mas depois dessa palestra eu tenho que fazer alguma coisa? E eu falei para ele, peguei o livro da mão dele e falei, Ronel, você me incomodou tanto que eu vou ser obrigada a fazer alguma coisa. Dentro das minhas limitações físicas, mas eu ainda dou para fazer alguma coisa e eu vou fazer. Eu sou grata a Deus pela vida desse palestrante, até não querer mais. Palestrante e escritor de livro, né? Que a gente já veio no canal fazer leitura do Ronel 2 vezes. De sábado eu faço leituras bem pequenininhas de uma terceira obra dele que eu tenho, mas só para motivar aquela coisa assim de 4 minutinhos, coisa rápida. E nem coloco nos canais. Coloco mais ligado aos grupos espíritas e o meu Face mesmo, no Instagram, né? Aí eu compartilho no WhatsApp com os meus amigos, eu vou de primeira mão, eles recebem. Mas o Ronel, ele foi muito importante para eu tomar essa decisão de começar a fazer leituras, de expor um pouquinho aquilo que eu sei, né? De interpretar aquilo que eu não sei, estudar junto, aprender junto. Foi preciso uma palestra dessa para me chacoalhar. Então, a minha ideia, a minha vontade é essa, é dar um chacoalhão. Quem estiver assistindo, falar, opa, peraí, o que a Patrícia falou ali, deixa eu pensar, né? O que eu posso fazer? A ideia é essa. Ficar só me ouvindo, não, vai chegar uma hora que vai cansar. Só ouvir e não fazer nada, cansa. Chega uma hora e fala, não aguento mais ouvir aquela mulher, não, nem a voz dela eu aguento mais ouvir. É fato. Agora, se a gente está acompanhando no dia a dia modos, não receitas, né, mas modos, situações que nós podemos enfrentar de formas diferentes, que nós podemos ser diferente diante da situação, que nós podemos aprender com aquela situação. Se vocês entenderem dessa forma os estudos, vocês não vão cansar de mim tão cedo, porque estudo tem todo dia, coisa nova para aprender tem todo dia, e não é a Patrícia, é o que está aqui. E a gente vai lendo e vai trazendo para o nosso dia a dia, para as coisas que acontecem com a gente. Eu gosto de fazer esse paralelo, né? Eu acho que fica mais fácil da gente entender e da gente praticar. Então, bora lá. Respeito, né? A palavra de ordem hoje é respeito, para evitar um mal maior, para acabar com essas guerras aí. Já teve 80% de guerra. Com fé em Deus, a nossa transformação planetária, com fé em Deus, a nossa transformação interior vai nos levar para um planeta de regeneração.
onde guerra nós não vamos ter. Os conflitos ainda vão ter, um ou outro, mas não no ponto que chega de morte, de uma pessoa agredir a outra, da violência ser tão alta, de drogas, de bebida. Essas coisas vão fazer parte de uma memória lá do passado. Eu tenho fé, nós vamos chegar lá, né?